Eu estava torcendo também por ele. Por todos eles eu fico torcendo. Eu fico lutando por todos eles. Como é seu nome? Meu nome é Cleonice. Quantos anos a senhora tem? Sou Sua linda, idade? olha aqui, eu tenho 86 anos. 86 anos. Ó, Amanda, inclusive, ela foi professora do nosso cinegrafista Fábio Jordana. Toda a família. Toda a família. Oh, que Não coisa acredito. boa. Obrigado, viu? Então pela sua merece entrevista. realmente, hein? Ou melhor, 86 anos e acredita na seleção brasileira. Graças a Deus. Meu amigo, o senhor acredita que o Brasil vai trazer o Hexa? Eu acredito. Apesar da convocação não me agradar muito, mas eu acredito no trabalho do técnico. Então pronto, eu quero conversar com o senhor, porque o povo aqui tudo adorou os convocados. O que o senhor tá achando? Não, eu tô achando que os convocados, entendeu, né? Alguns não mereciam. Né? O lateral esquerdo não merecia o Alexandro. O próprio Neymar. O Neymar já disputou 3 Copas. Não nos trouxe o Hexa, não acho. Por o senhor, não era para levar o Neymar? Não, com certeza. Tem muitos jogadores muito melhor do que eles. Mas vamos ver, né? De repente, o cara tá na última Copa, ele dá um gás. Eu acredito no técnico. Eu acredito no técnico. Se ele mudar o modo de jogar, pode ser que a gente consiga. Como é seu nome? É Reis. Reis. Seu Reis, obrigado, viu? Amanda, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para quem nos acompanha? Que a barraca já está montada, o churrasco está sendo preparado, o povo está se organizando. Na convocação, algumas coisas já estavam prontas, mas esse trabalho já dura pelo menos um mês. E a ideia é levar essas bandeirinhas lá pro final, quase no canal, lá na frente, para ficar não só esse quarteirão, mas outros 2 quarteirões também no mesmo estilo, para que esse ponto aqui no bairro da Cremação seja o local oficial para os jogos da seleção brasileira, onde as pessoas se reúnem para festejar e, se Deus quiser, o Hexa vem. Vai ganhar, o Brasil tem que ganhar. Amanda, com você. Ô, coisa Obrigado, meu boa! amor. E olha, nossa seleção do Cidade Alerta já tá on, hein? Além de Pedro Pessoa, olha quem chega aqui comigo. É ele, Danilo Magela. Olha, dá Que um honra desconto, te dá um receber por desconto. aqui. Obrigado, minha amiga. Coisa boa. Eu não vou me atrever, não, senão eu vou passar vergonha, Pode tá, deixar, Magela? pode A única deixar. coisa que a gente tá tentando aqui é assim, ó. Ah, cabeçado, que é não um pouco passa mais muito, difícil. Não passa muito disso. O que você achou dos 26 convocados? Faz aí uma análise pra gente, Magela. Legal, Amanda. Olha só. Bom, bora começar pelo grande nome, né? Que tá todo mundo muito esperando muito o Neymar, né, nessa seleção. E realmente ele foi convocado, se comprovou. Digo eu, na minha visão aqui, era um nome que precisava ser colocado nessa lista, que precisava estar nessa lista, muito por conta da referência que é o Neymar ainda para esses jogadores que foram convocados para essa seleção. Só para você ter uma noção, Amanda, o Matheus Cunha, por exemplo, o Endrick, que a gente está vendo agora aqui na imagem, não tinha nem nascido ainda quando o Neymar já despontava ali nas categorias de base do Santos e foi pro profissional. E traz o peso, né, Exatamente. Magela, que a seleção precisa também. Uma grande seleção precisa de um nome como Neymar. Amanda, a Copa do Mundo é uma competição de tiro curto. O que isso significa? Que leva muito do mental do jogador em determinados momentos contra adversários muito difíceis. E você olhar, você um Endrick, você Matheus Cunha, olhar para um cara que tem como referência, inclusive de adversários internacionais, como o Neymar ali naquela seleção, e naqueles momentos de conflito, de desgaste mental mesmo, que esses jogadores devem passar nessa competição tão importante, uma exposição enorme. Então, olhar para ele ali como referência desses jogadores é muito importante. Então, nesse sentido, para mim, a convocação do Neymar para a seleção brasileira, para essa Copa do Mundo, por ser uma competição de tiro curto também, foi extremamente acertada por parte do Carlo Ancelotti. E aí tem outros nomes também que a gente pode debater que acabaram sendo surpresas. Por exemplo, o Everton, goleiro hoje do Grêmio, né, que fez uma ótima... tem uma ótima história no Palmeiras. Inclusive, jogou aqui também no Pará, pelo Clube do Remo. Para quem não sabe, ele também foi goleiro do Remo ainda em 2010. Estava iniciando a sua trajetória no profissional. Ele foi convocado e era um nome muito meio que esquecido. Não tinha sido convocado nos últimos amistosos, né? E foi lembrado pela comissão
para essa convocação para a Copa do Mundo. Ô, Magela, vou só te pedir licença e vamos fazer uma coisa diferente aqui, meu diretor? Vamos colocar o WhatsApp do Cidade Alerta, que eu quero ver também o que os paraenses que estão acompanhando a gente também acharam da convocação. Eu quero que você participe com a gente, Opinião comigo, da com galera, né? Danilo Magela, aí mandando a tua mensagem, a tua foto, onde você acompanhou essa convocação aqui pro nosso WhatsApp, é o 4008-4890, 4008-4890, que enquanto a gente faz aqui a nossa resenha, aí o pessoal de casa vai mandando os comentários. Quem mais te surpreendeu nessa convocação de Ancelotti? Ryan, que é um jogador do Vasco, que apareceu muito bem no Vasco, tanto na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro, foi vendido para um time que podemos dizer assim, de meio de tabela do campeonato inglês, só que está sendo um jogador muito requisitado lá, inclusive já podendo ser transferido para um clube grande da Europa. É canhoto, é forte e acredito que ele foi chamado muito por conta da lesão do Estevão, que vinha sendo titular, inclusive nesse ciclo do Carlo Ancelotti, se contundiu. Nós tivemos, inclusive, várias perdas nesse ciclo, né? O Rodrigo, por exemplo, que é um grande jogador também, que deveria estar nessa convocação, não foi por conta de lesão também. E aí abriu vagas para essas surpresas que a gente viu aqui na convocação do Ancelotti. Ô, Magela, o que você achou, então, da ausência de João Pedro, do Chelsea, que estava sendo convocado com bastante frequência pelo Ancelotti e era esperado por muitos, mas acabou não sendo convocado? Foi uma surpresa muito grande, porque ele participou bastante do ciclo do Ancelotti, né, que pouco mais de um ano, esteve em várias listas e, de fato, foi uma surpresa muito grande. Acredito que tem a ver muito também com a entrada do Neymar, né? A gente vinha, muitos comentaristas vinham falando sobre a possibilidade do Neymar entrar, quem era que perderia essa oportunidade. E aí corria ali a expectativa muito grande, era justamente dele, João Pedro, que hoje joga muito bem no Chelsea, só que caiu bastante nesses últimos jogos no time inglês, e o próprio Matheus Cunha, só que aí sobrou para o João Pedro, mas na verdade é muito jovem, viu, mano? Tem 24 anos apenas, ainda tem, sim, vai ter oportunidade. Magela, a gente vê aqui nomes também que já eram esperados, o próprio Endrick, o Vini Júnior também, o Rafinha, que estava sendo muito comentado, o próprio Douglas Santos. Quem mais te surpreendeu nessa lista que talvez, assim, você achasse que poderia ficar de fora, mas que acabou entrando aqui? Olha, Amanda, o Lucas Paquetá, né? Muita gente vinha falando, ele participou também de vários jogos, de várias convocações, porém não vinha sendo titular nem no Flamengo, né? Na verdade, o Lucas Paquetá, desde a última Copa, ele saiu também muito manchado da última Copa, no ciclo na época do Tite, né? E já era um nome muito criticado mesmo quando vinha sendo convocado, né? E foi convocado, foi lembrado nessa última lista pelo Ancelotti, né? Divide muitas opiniões, mas no meu entender ele tem uma função muito importante ali no meio de campo que poucos jogadores têm, né? Que tem a qualidade de sustentar pressão, segurar a bola ali no meio de campo, pode jogar como volante, segundo volante, mas pode ser um 10 também clássico para a seleção brasileira. É versátil. É versátil. E para uma Copa do Mundo, quanto mais jogadores de características diferentes você possa ter no teu elenco, é como se eu faço uma comparação com uma guerra. Pode ser uma comparação meio ruim para um esporte, mas, digamos assim, você é um cara que tem um exército à sua disposição. E quanto mais armas diferentes você tiver para enfrentar o teu adversário, melhor numa competição como a Copa do Mundo. E ele tem essa cara, assim, porque ele tem muita personalidade, né? O Ancelotti, a gente sabe que ele não é de se influenciar, a não ser que ele realmente acredite no potencial daquele jogador. Você acha que ele já tem ali um time titular bem definido, ou ele vai testar todas as peças que ele puder nesse tabuleiro ali no Mundial? Olha, tem uma base, claro, que todo treinador precisa ter essa base, principalmente quando a gente fala de defesa, por exemplo. A defesa é um ponto muito vulnerável de qualquer seleção. Você precisa ter jogadores ali que já se entendam para realizar determinados comportamentos dentro de campo contra alguns adversários. Mas o Ancelotti, ele é um treinador de adaptar muito a característica dos jogadores que ele tem à disposição com o adversário que ele vai enfrentar. Pelo menos nessa primeira fase, a gente vai enfrentar as seleções que devem se fechar ali contra a seleção brasileira. E aí ele vai precisar muito do individual dos jogadores, né? A capacidade, por exemplo, do Igor Thiago, que foi contratado, que é um centroavante, um autêntico camisa 9, de jogada aérea, enfim. São possibilidades alternativas que ele tem à disposição
Na minha humilde opinião, ponto geral aqui, Amanda, foi uma convocação satisfatória, assim. Antes da gente encerrar, rapidinho, meu diretor, Rodolfinho, a gente fala aqui também, mais uma vez, Alisson aqui presente na nossa seleção, né? Ele que também já era muito esperado pelos brasileiros aí nessa convocação. Sim, o Alisson é o principal goleiro, Ele talvez. traz essa experiência que também a nossa seleção precisa. Aquilo que a gente Ainda pra estava falando ainda há Copa. pouco, a terceira Copa, né? Terceira Copa. Ele traz essa experiência, aquela figura também ali de referência. Sim. E é uma posição que requer muita confiança, né? O goleiro precisa passar muita confiança para a comissão técnica, né? E aí mais por isso que a convocação do Everton chama muita atenção, né? Porque realmente era um goleiro que vinha participando, mas o Alisson, apesar dele estar vindo de lesão, inclusive, ele não estava jogando lá no Liverpool, né? Ele estava lesionado. De lesão. Lesão. Então, há essa dúvida muito grande de como ele vai chegar para essa Copa do Mundo, para essa preparação da Copa do Mundo. Mas a contusão dele não foi tão séria assim, a ponto da gente mensurar ele perder a titularidade. E aí eu vou te fazer já aquela pergunta, Sim. você acha que o Brasil ele vem como favorito aí? Olha, não vem. Amanda, a gente tem pelo menos duas seleções aí que já são amplas favoritas aí. França e Espanha. A França, ela tem um elenco recheado de grandes jogadores. Sabe aquele ciclo de Copa do Mundo nossa entre 1998 e 2002, que a gente tinha, assim, grandes craques, né? Só para você ter uma noção, a seleção de 2002, da seleção brasileira, teve 4 jogadores melhores do mundo ao longo da carreira desses jogadores, né? Ronaldo, Rivaldo, Romário e o Kaká, posteriormente, né? Então, a seleção francesa está meio que passando por isso. Tem uma safra muito boa de jogadores, é a grande candidata ao título. E por fora também tem a Espanha, que tem também jogadores muito jovens que podem também fazer a diferença. E aí eu posso citar aqui a Argentina, atual campeã do mundo também. Por fora, pode botar aí o Brasil aí, correndo por fora. Mas às vezes em 2002, por exemplo, a gente correu por fora. Não sei se você se lembra também, né? Tomara que a gente, né, consiga mudar esse cenário, pelo menos aí no início do Mundial, né, Magela? Mas não sai daí não, que daqui a pouquinho eu quero ler contigo os comentários dos nossos telespectadores. Tá bom? Então segura aí, Magela. Opa! Toma aqui agora contigo, Valeu. porque a gente já vai chamar aqui mesmo, tá? Porque a gente continua de olho em todas as notícias do nosso estado e a polícia conseguiu capturar um foragido da justiça no conjunto Maguari, aqui em Belém. Wellington Júnior é quem traz a notícia completa. Ô Wellington, boa noite pra você. É o meu convocado da seleção do Cidade Alerta. Agora me conta como é que os militares conseguiram chegar até esse homem, hein? Boa noite pra você, meu amigo. Oi, Amanda, tudo bem contigo? Ótima noite pra ti, pra todo mundo que acompanha a gente. Boa semana. Pois é, a gente tá falando aqui durante toda essa tarde na nossa programação da Record Belém sobre a convocação da seleção brasileira. E aí, o que acontece é que durante a operação aqui no conjunto Maguari, os policiais do 24º Batalhão viram um rapaz ali caminhando na rua numa situação, né, de atitude suspeita. E o que acontece? Foram puxar a lista ali para poder verificar o que de fato estava acontecendo, por que o susto, por que ele estava ali todo desconfiado, e conseguiram confirmar que o homem estava na condição ali de evadido, né, do sistema penitenciário. Na verdade, ele tinha também quebrado a tornozeleira eletrônica e aí não estava, né, tendo a sua prestação de contas aí com a justiça do jeito certo que deveria, né, fazer. Foi então que a guarnição aqui do nosso coronel Vicente do 24º Batalhão disse o seguinte: então vamos te convocar, Vini, o nome do cara é Vini, é o Vinícius Silva, vamos te convocar para ir lá na SEAP para poder trocar o monitoramento, porque ele estava aí desde fevereiro nessa situação. Ótima noite para o senhor, comandante. Boa noite. Isso, o Vini, o Vinícius Silva, ele estava em atitude suspeita no dia de hoje aqui do conjunto Maguari. Demos início à Operação Escudo Feminino, uma operação do governo do estado, do Sistema de Segurança Pública, no combate a diversos crimes, e um deles é com relação à violência doméstica. E na manhã de hoje nos deparamos com ele em atitude suspeita e fomos checar ali a situação do Vinícius Silva, onde foi verificado que o mesmo estava evadido, né? Ele quebrou e rompeu a tornozeleira eletrônica desde fevereiro. Então ele está aí há praticamente 3 meses em liberdade,
rompida. Que isso? O mesmo rompeu ali a tornozeleira. Ele, mesmo com a tornozeleira eletrônica, que fique bem claro, todo indivíduo que está ainda com tornozeleira eletrônica, ele ainda é do sistema penitenciário, ainda é monitorado pelo sistema penitenciário, ele ainda cumpre pena através do monitoramento eletrônico. O mesmo foi pego, foi conduzido até a central de monitoramento eletrônica da Secretaria de Administração Penitenciária e já está novamente sob a responsabilidade do sistema penitenciário. Muito importante que, inclusive, a gente tem essa imagem, comandante, do Vinícius chegando ali, né, na sede, onde é feito todo, né, a organização dessa questão do monitoramento eletrônico. Ele está ali na tornozela dele, com a tornozeleira, né, ali no tornozelo. Então, né, quem olha assim, olha, não, ele está em dia, não está quebrado, mas nem sempre é isso, né? Não é que às vezes quebra ou corta, às vezes não carrega, ou então, né, faz ali algum tipo, né, de procedimento na tornozeleira para que ela não mande o sinal da forma que deveria. Isso. A tornozeleira dele estava danificada, eles não colocam para carregar, eles danificam, eles rompem, eles arrancam. Então, todo esse tipo de quebra do sistema de monitoramento eletrônico você está infringindo. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Ele é novamente colocado a tornozeleira, é comunicado ao juiz para procedimentos e com certeza vai responder novamente na justiça por causa desse dano ao patrimônio. Porque às vezes a gente consegue entender que na cabeça desses criminosos acontece o seguinte: eu não vou carregar, ou então eu vou danificar aqui, vou estar com a minha tornozeleira, porque se a polícia passar aqui rápido vai ver, né, que eu estou monitorado, mas aquilo ali, sem mandar o sinal de onde que ele está de fato, às vezes pode ser ali um truque desses criminosos para poder realizar assaltos e no teu registro dessa pessoa naquele local, algo bem parecido assim. Wellington, quando você recebe a determinação do juiz para ficar com a tornozeleira eletrônica, você tem as regras. E quais são? Uma das regras é estar com a tornozeleira carregada em dias no local específico. Você só pode se ausentar daquele local onde você está utilizando a tornozeleira se você comunicar a central. No momento que você não comunica a central, você já está cometendo uma infração. No momento que você não carrega, você está cometendo uma infração. No momento que você danifica, você também está cometendo uma infração. Então, o que a gente orienta? A população e aos demais indivíduos que estão com a tornozeleira. Ponha para carregar. Ponha para carregar, porque a Polícia Militar está em ronda, vai abordar, vai verificar e se não estiver em condições, vai ser apresentado na central de monitoramento ou se tiver rompido, se tiver com mandado de prisão, vai ser apresentado na delegacia e vai ser de imediato conduzido ao sistema penitenciário novamente. Coronel, o Vinícius, né, e o Silva, né, isso que a gente está falando, que foi convocado para ir lá trocar a tornozeleira, ele foi, né, todo um processo aí, na verdade, em que ele responde pelo crime, né, de cárcere privado. É claro que é um processo sigiloso, né, a gente não tem acesso a ele, mas o que indica é que seria também contra uma pessoa menor de 18 anos de idade. Mas ele já está nessa forma aí, com o monitoramento quebrado, desde fevereiro agora de 2026. Então ele tinha consciência que estava quebrado e sabia que o crime dele não era nada mole. Com certeza, ele responde por um crime de cárcere privado com um adolescente. Ele estava desde o dia 28 de fevereiro sem carregar, sem dar sinal ali a sua tornozeleira. A partir de agora, ele é novamente conduzido à central de monitoramento, foi colocado uma nova tornozeleira, vai ser comunicado ao juiz e agora os procedimentos já ficam a cargo da Secretaria de Administração Penitenciária. Pronto, muito obrigado pela sua participação, Coronel Vicente, comandando aqui o 24º Batalhão, porque é isso, viu, Amanda? De acordo, né, com toda essa operação que foi realizada aqui, né, pelo 24º Batalhão nessa área do Conjunto Maguari, o Vini, né, Silva, o Vinícius Silva, que estava aí na condição, né, de foragido do sistema penitenciário, vamos dizer assim, justamente, né, por conta aí da tornozeleira eletrônica, tinha quebrado, tinha danificado desde fevereiro, e aí já estava sendo procurado, mas conseguia aí driblar, né, algumas áreas aí em que a polícia estava tendo acesso, mas graças aí à inteligência aqui do 24º Batalhão, né, conseguiu localizar esse homem aqui no Conjunto Maguari e agora ele foi conduzido até ali a secretaria, né, onde é feito todo esse processo aí de colocar a nova tornozeleira eletrônica. Então, enquanto o Vini Júnior foi convocado para a seleção, esse Vini foi convocado aí pelo 24º Batalhão para trocar a tornozeleira eletrônica, deve ficar guardado e a justiça vai ver o que vai ser feito. Sei que não tá bacana a barra dele não. Volto contigo, Amanda.
Obrigado, Wellington Júnior, trazendo a informação e notícia completa aqui pra gente. E agora, um crime brutal em Ananindeua. Uma mulher foi morta a facadas pelo próprio companheiro. Testemunhas relatam que a vítima já sofria agressões e vivia um relacionamento marcado por agressões. O suspeito foi preso pela polícia. Acompanhe na reportagem. Simone da Graça, de 52 anos, estava recomeçando a vida. Após um período vivendo nas ruas, ela havia conseguido uma nova oportunidade e trabalhava com venda de comidas. Mas o que era para ser mais um longo dia de trabalho terminou em tragédia. A mulher foi morta a facadas por Valmir dos Santos. Foi exatamente aqui na WE11, na Cidade Nova 1, em Ananindeua, que Simone da Graça, de 52 anos, foi atacada pelo ex-companheiro com golpes de faca. A mulher morava e trabalhava exatamente nesse estabelecimento comercial com a venda de comidas. Era o fim do expediente. Ela organizava os materiais em um veículo quando foi surpreendida pelo suspeito. Essa testemunha, amiga da vítima, conta que ouviu gritos e depois pedido de socorro. Eu estava aqui na frente, era por volta de uma e alguma coisa. Aí eu só ouvi o grito dela: por que tu fez isso comigo? Aí quando eu olhei ali, aí já segurou ela me pediu ajuda. Me ajuda, por favor. Aí foi que eu saí correndo. A testemunha conta ainda que Simone vivia em um relacionamento abusivo. Ela já havia sido agredida. Inclusive, em uma das brigas, Valmir teria chegado a quebrar o braço dela. Ele já tentou machucar ela, ele quebrou o braço dela. A gente falava: Simone, larga ele porque ele vai te matar. Ela: não, ele me ama. Simone ainda foi socorrida e levada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos. Valmir dos Santos foi preso por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAN de Ananindeua. Uma arma branca foi apreendida. No local, uma bolsa com roupas e objetos do homem ficou para trás. Amigos da vítima estão revoltados com o crime. A gente fica indignado, entendeu? Tá aí, gente. E aí, claro, que teve muita repercussão esse caso. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia da Mulher, onde foi autuado em flagrante por feminicídio e permanece à disposição da Justiça. 6h42, presta atenção comigo nessa imagem. Pode soltar aí, meu diretor. Duas mulheres estão em um banheiro de uma festa. Ao lado funciona o banheiro masculino. O homem, então, já sai com uma arma em punho. Olha isso. Ele vem gravando tudo. O alvo é certo, uma dessas mulheres. Ele atira várias vezes contra uma delas. Por sorte, o tiro, que seria fatal, falhou. O que será que motivou essa confusão toda? Olha isso. É o que eu te conto já já, ainda hoje, na tela do Cidade Alerta. E a gente fala agora de um assunto que, infelizmente, ainda é comum em muitos lares aqui no Pará. A violência doméstica. Uma mulher procurou a polícia para denunciar o companheiro por agredir a filha do casal. No último ataque, foram os vizinhos que chamaram a PM para intervir. Põe na tela. A mãe está revoltada. Eu já tinha conversado com ele que isso ainda ia acabar, que os vizinhos ainda iam fazer denúncia, entendeu? Toda vez a gente se acalmava por lá mesmo. Só que dessa vez não foi eu que chamei a polícia, foi os vizinhos que chamaram. Ela denuncia que a filha foi agredida violentamente. O agressor, o próprio pai. No corpo da adolescente de 13 anos, ainda era possível visualizar as marcas da violência. A mulher conta que o homem tem um ciúme possessivo da filha. Eu sei que ele é pai, ele gosta dela, mas esse jeito de gostar dela, ela não pode sair na frente da casa. A polícia militar foi acionada pelos vizinhos que escutaram os gritos da jovem pedindo ajuda. A mãe, desesperada com a situação, também ajudou a filha a escapar do ataque. Tinha um ensaio na igreja, que ela participa da igreja, entendeu? Tava tendo ensaio na igreja nessa hora. Quando ela começou a gritar e que ela entrou e ele entrou atrás, aí o pessoal da igreja já queria invadir a casa, entendeu? Aí foi quando o policial chegou, eu digo: olha, eu só não quero que prenda ele, eu quero que leve ele daqui porque ele está muito alterado. E do jeito que a população está, vai acabar linchando ele. A mãe revelou outro detalhe que chamou a atenção. A adolescente faz acompanhamento psicológico e sempre relata episódios de violência praticados pelo pai.
ela relata pro psicólogo que a maior parte dela fazer esses automutilação, o culpado é o pai. Tá aí, gente, olha isso, né? As vítimas chamaram a polícia porque não queriam mais passar por essa situação e falaram, não, a gente vai agora colocar a polícia na história e deixa que a justiça resolve. E um sargento da Polícia Militar foi baleado durante um assalto na Marambaia. Ele ainda chegou a trocar tiros com a dupla de criminosos. A polícia fez buscas aos suspeitos que levaram os pertences desse policial militar. É flagrante no seu Cidade Alerta. O policial militar estava de folga quando foi baleado pelos assaltantes. O cordão usado pelo militar chamou a atenção dos criminosos que renderam a vítima dentro de uma panificadora. Ele estava indo fazer compra juntamente com seus 2 filhos quando ele percebeu a movimentação um pouco suspeita lá na área da panificadora, já tinha observado um carro. E foi o momento que ele foi surpreendido por esses 2 elementos que estavam numa moto vermelha. Os mesmos anunciaram o assalto. Nesse momento aí o sargento usou a expertise de jogar o celular no chão. Quando ele jogou o celular no chão, os elementos se distraíram por algum momento. Foi o momento que ele sacou o seu armamento. E nesse momento aí houve uma troca de tiros. Segundo a polícia, os criminosos que fugiram em uma motocicleta ainda conseguiram levar pertences da vítima. Um tiro pegou na panturrilha e o outro na lateral aqui da barriga. E subtraíram logo de cara o cordão do sargento. Provavelmente deva ter sido o cordão que chamou a atenção desses dois elementos. O sargento da Polícia Militar foi socorrido e é encaminhado ao hospital. Um outro homem deu entrada baleado já no pronto-socorro do bairro do Guamá. Porém, a Polícia Militar desconhece qualquer ligação dele com o crime acontecido na Marambaia. Nós recebemos informações aí desse elemento que chegou baleado lá no pronto-socorro do Guamá. Segundo informações, ele teria sido baleado na 3 de maio. Mas, no entanto, nós mostramos as fotos para os 2 filhos do sargento e para o sargento e ninguém conseguiu reconhecer aí esse elemento. O objetivo agora é conseguir imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos criminosos. E vem comigo, que tem chamado ao vivo direto da Marambaia, é que a moto de um trabalhador foi furtada. E não seria, inclusive, a primeira vez que ele passa por esse tipo de situação, viu? Ao vivo, a gente vai agora conversar com a Eline Oliveira, que conta os detalhes pra gente. Ô, Eline, boa noite pra você. Como é que isso aconteceu? Oi, Amanda, uma boa noite para você, boa noite também para todo mundo que está nos acompanhando agora. E, Amanda, eu estou falando aqui da Avenida Dalva, aqui no bairro da Marambaia, onde esse furto aconteceu. A informação que chega para a gente, Amanda, inclusive repassada por essa própria vítima do furto, é que aqui na região, na madrugada de sexta-feira, teria acontecido um furto de cerca de 4 motos aqui na região. E uma delas é dessa vítima moradora aqui da Avenida Dalva. Essa ação foi toda capturada por câmeras de segurança que ficam bem em frente à residência onde essa vítima mora. E nesse circuito de segurança a gente consegue ver bem de perto o momento em que o suspeito, de acordo com a informação da própria vítima, que estava acompanhada de outras 2 pessoas em uma moto, ele desce e em pouquíssimos segundos, Amanda, ele consegue destravar a moto, ligar o veículo e sair tranquilamente com a moto aqui dessa região. Pelo que foi repassado por essa vítima, se trata aqui de uma área bem tranquila, o que deixou, inclusive, todos os moradores aqui do bairro bem assustados com isso que teria acontecido. Essa vítima, claro, procurou a polícia logo no dia seguinte, quando ele se deu conta ali, veio aqui para pegar a moto para trabalho, viu que o veículo não estava mais aqui, então foi na delegacia registrar o boletim de ocorrência. E foi lá, Amanda, que ele foi informado que essa série de furtos teria acontecido durante a madrugada. Inclusive, um outro circuito de segurança que chegou também pra gente é também desse mesmo dia. Esse furto aconteceu por volta de 2 horas da manhã aqui na Avenida Dalva e em meia hora depois, cerca de meia hora depois, um outro furto também cometido aparentemente pelas mesmas pessoas que aparecem aí nesse circuito de segurança foi cometido
cometido também em uma área aqui próximo à Avenida Dalva. A gente agora vai conversar com essa vítima, que vai também trazer mais detalhes pra gente a respeito desse caso. Afinal de contas, ele também conversou com a polícia e tem mais detalhes também para explicar pra gente como foi que tudo aconteceu. Ele prefere não se identificar, claro, também por uma questão de segurança. Uma boa noite, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. E me conta, foi por volta de 2 horas da manhã, você inclusive falou que fazia pouco tempo que você tinha chegado em casa, né? Mas como foi acordar de manhã e ver que teu veículo não estava aqui como você tinha deixado? Primeiramente, boa noite. Respondendo a sua pergunta, é uma sensação de impotência, né? Tinha acabado de deixar a moto, inclusive fica numa área que não é uma área perigosa da Marambaia, fica embaixo de câmeras de segurança aqui próximo à minha residência, totalmente monitorada a rua e nem isso teve surto no que diz respeito ao furto da moto, né? Chegaram sem ter medo de nada, pararam a moto na qual eles estavam em cima, os 3 meliantes. Um deles desceu, destravou minha moto com uma facilidade absurda, e não é uma moto fácil de destravar. Levou a moto sem nem se preocupar em esconder o rosto, nem nada. Esse fato em si deixa a gente que é trabalhador, correria do dia a dia, totalmente impotente, né? Não é uma moto de passeio, não é uma moto que eu uso para ir ali passear, é uma moto que é ligada diretamente ao meu trabalho. Então me deixa ainda mais sem forças, né? Estou muito abalado com o acontecido. Não é a primeira moto que acontece exatamente a mesma coisa, é o meu segundo veículo que eu perco desta forma e infelizmente fui um dos escolhidos, né? Como se falou, foi uma série de assaltos que houveram nessa mesma noite. Eles não se preocuparam em se esconder nem nada e isso deixa a gente bem frágil, né? Bem frágil em relação à insegurança. Infelizmente aconteceu comigo. Essas foram as informações, inclusive, dessa questão da série de furtos que você recebeu quando foi lá na delegacia, né? Conversou com os policiais, fez seu boletim de ocorrência. O que foi que a polícia te repassou a respeito desse caso? Ao chegar na delegacia, eu já me deparei com uma segunda vítima que teria perdido a moto também. E o policial civil que estava no local falou que não tinha sido só nós, que eles já tinham um sistema de monitoramento de outro furto que também havia acontecido, onde todas as pessoas que estavam envolvidas aparecem. Então foi dessa forma que eu fiquei sabendo, mas foi apenas no dia seguinte ao fato. Na verdade, na manhã seguinte ao fato, porque ocorreu durante a madrugada. Então foi assim que eu acabei sabendo também, que foi por meio de informações da própria polícia. E você estava me contando agora, né, ao longo do dia, você também recebeu mais informações da polícia de que dessas 4, pelo menos 3 motos também já teriam sido encontradas, é isso? Os outros proprietários tiveram a felicidade já de conseguir encontrar seus veículos, mas não foi fácil. Uma das pessoas que estava envolvida, né, que perdeu a moto, que estava me repassando, falou que foi bem complicado encontrar e houve uma tensão ali na hora de encontrar a moto. Mas ele teve já a sorte de encontrar. Ainda tenho muita esperança na força da polícia, eu sei que eles não vão descansar, assim espero também, até encontrarem esse veículo. Tenho muita fé de que vai ser encontrado. As pessoas que levaram também, que agiram de má fé, se vocês estiverem vendo isso, é a moto de um trabalhador, não é de alguém que tem muita posse, é de alguém que usa esse veículo para se locomover, para trabalhar. É um veículo literalmente de trabalho. Muito obrigada pela tua participação, por tudo que tu falaste aqui desse caso, Amanda. E ele está tocando aqui justamente, Amanda, em pontos que são muito importantes. Esse veículo não era só para o transporte dessa vítima, mas também estava ligado diretamente ao trabalho dele. E acaba ali, claro, né, afetando justamente todo o dia a dia que ele precisa fazer. Ele comentou aqui com a gente, né, que fazia cerca de 1 hora que ele tinha chegado em casa antes da moto ter sido furtada. Acontece que aqui a Avenida Dalva, ela, independentemente do horário do dia, ela é uma rua que ela é sim mais movimentada, apesar de agora, se a gente não está vendo tanto movimento de carro, mas vira e mexe, passa muito carro e passa muita moto por conta da quantidade de comércios que tem aqui na avenida. Então ele inclusive relatou que esse barulho da moto dele sendo ligada, ele deve ter ligado diretamente, talvez aqui a passagem de veículos da rua. Isso não foi uma coisa que chamou mesmo a atenção dele. Como ele relatou aqui pra gente também, lá na polícia, e ele recebeu essa informação de que essas séries de furtos teriam acontecido ali durante a madrugada de sexta-feira. 4 motos
foram furtadas, mas dessas 4, até agora, o que foi repassado para ele pela polícia é de que pelo menos 3 já teriam sido recuperadas, mas até o momento, justamente, a moto dessa vítima ainda não foi encontrada. Mas a polícia já está trabalhando sim e usa também esses circuitos de segurança que chegaram ali também na mão da polícia, foram repassados por eles ali, para poder identificar as pessoas que estão ligadas a essa ação criminosa, Amanda, que chama bastante a atenção e a gente, claro, segue acompanhando também a respeito de mais novidades, caso a moto seja encontrada e caso essas pessoas também sejam identificadas. Eu volto contigo no estúdio, Amanda. Obrigada, Eline, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta então a conversar. E olha, um caso de violência contra a mulher chocou moradores da Vila Maiuatá, distrito de Garapé-Miri. Uma mulher foi agredida covardemente, olha isso, na frente de outras pessoas, incluindo outros homens que sequer se metem aí na briga para defender essa mulher que estava sendo espancada. É o que causa mais indignação. As pessoas ficam só observando essa cena de violência extrema. E sobre esse caso revoltante, a gente vai agora conversar com o nosso parceiro Jackson Silva, do portal Moju News. Ô Jackson, boa noite para você, seja muito bem-vindo. O que teria motivado essa agressão que em nada vai ser justificada, tá? Agora, que revolta, gente, revolta, Jackson, o fato das pessoas só presenciarem. A que ponto o ser humano chegou de presenciar uma agressão e não fazer nada? Você também se indigna com Amanda, essa imagem? Boa noite, né? Uma imagem muito triste até de se assistir, né? Onde uma mulher é agredida violentamente ali no meio de pessoas em uma via pública na Vila Maiuatá, né? Que é zona rural do município de Igarapé-Miri. Esse vídeo, essas imagens foram registradas durante esse final de semana e passou a circular amplamente pelas redes sociais. E o que causa mais indignação, Amanda, é que enquanto a vítima sofria essas agressões, muitas pessoas apenas observavam ali, né? E não faziam nada. Apenas filmaram, registraram esse ocorrido. Mas ninguém teve a coragem ali de intervir para tentar impedir essa violência ou prestar ajuda imediata àquela mulher. Nas imagens a gente até percebe um cachorro aí, um animal, ele até tenta latir, ele late para o homem ali. É o único ser que teve um pouco mais de consciência numa situação como essa. Então, casos como esse devem ser levados pela polícia e as pessoas devem intervir ali, até porque o agressor, ele não estava armado, ele não mostrou ali nenhuma faca, nenhum revólver, e agora a população de Garapé-Miri segue revoltada com essa situação e aguarda aí um posicionamento das autoridades. A motivação, o porquê dessas agressões, e por mais que tenha motivação, não justifica, ainda não foi revelado, Amanda. E eu volto com você nos estúdios do Cidade Alerta. Jackson, o que a gente quer agora é que ele seja responsabilizado pelo crime que cometeu, porque chega dessa história de você achar que você é dono dessa mulher, de você achar que você pode praticar a violência dentro ou fora de casa e que nada vai acontecer. A gente precisa denunciar. Quando a gente normaliza a violência, a gente sim dá munição para esse tipo de imagem, para esse tipo de agressor continuar agindo, seja ali na rua, na frente de outras pessoas que presenciam essa cena e acham tudo normal, banalizam a violência doméstica, ou seja, dentro também desse ambiente familiar. Denuncie, você que sofre a violência doméstica ou você que tem conhecimento de que uma mulher vive uma situação de abuso, uma situação de violência. E agora sim, a gente já volta aqui para o nosso cenário do nosso esporte com o meu, olha aqui com o meu comentarista hoje. Gente, quero ele agora até o final. Agora eu não largo mais Danilo Magela. Sou suspeita porque a gente é muito amigo. Agora, Magela, bora ver o comentário? Bora ver, bora ver o tá comentário. falando, né?
Ó, eu quero ver o que o pessoal tá falando aí dessa convocação que estava sendo muito aguardada e quero você aqui comigo pra gente acompanhar junto. Legal. Vambora? Bora. Então solta aí, minha gente. Deixa eu ver se tem muito comentário chegando aqui pelo WhatsApp do Cidade crítica, Alerta. Amanda? Será? 4008-4890. Ainda dá tempo de você mandar a tua mensagem. 4008-4890, que é a mensagem do Caio Henrique. Olha lá, vamos lá? Boa noite, Amanda. Tô muito feliz por causa da convocação do Neymar. Não pode faltar a pipoquinha pra assistir, E a né? foto, nossa foto, né? Ó, tá vendo aí? Você ficou bonita, hein, Magela? Olha lá. Bom, né? Sintético, agora tá na vendo? moda, né? Só faltou ele fazer uma embaixadinha por aqui. Será que rola? A bota não ajudou, né, da primeira vez, né? Dá uma desculpa aí, isso pessoal. É coisa de jogador ruim, né? Ele começa com essa história aqui de que foi a bota, foi a roupa. Amanhã, então, ó, próxima vez, próxima participação, viu, meu diretor? Viu, Rodolfo? Quero, então, presta atenção, quero ele assim, com uniforme de jogador, né? com chuteira, com tudo que a gente tiver Tem uma direito. chuteira lá que ela já fez 582 gols na minha carreira curta de jogador. Olha! Eu posso trazer ela. Tô brincando, viu, gente? Olha, o pessoal tá perguntando lá em cima se não tinha goleiro. Ah, não, tinha goleiro. Eles eram mais ou menos. E aí? Então é isso, as pessoas comemorando, né, Magela? Lê o próximo comentário. Engraçado que ele falou lá, né, ficou feliz sobre a convocação do Neymar, né? Realmente parece que você viu, você acredito que você não conseguiu acompanhar, mas eu estava acompanhando a convocação ali na internet e quando ele anunciou o nome do Neymar, detalhe, tá, Amanda? Lá eles organizaram ali no museu, me esqueci agora o ponto turístico lá. Museu da Manhã? Não, o outro, não, é o Museu da Manhã, exatamente. Foi o Museu da Manhã, E aí eles organizaram lá, né, um evento bem bonito da CBF mesmo. E quando o Ancelotti anunciou o nome do Neymar, os jornalistas e os demais participantes ali, tem ali diretores, né, todos os presidentes das federações brasileiras estavam presentes lá, inclusive o da Federação Paraense. E foi uma coisa, uma loucura, assim, como se fosse uma torcida, exatamente, né? Que legal. Mas claro que legal, ao mesmo tempo, tem a responsabilidade muito grande do Neymar de assumir realmente esse protagonismo na seleção, né? E ele sabe disso, né? Provavelmente a última Copa. Provavelmente. Tá chegando na casa já dos 30 e tantos anos, né? Então, e para jogador a gente já sabe que é uma reta final, então provavelmente é a chance que ele vai ter realmente aí atuando pela seleção. Vamos ler o próximo comentário? Vou deixar para ti. Ficou faltando o Marcinho do Papão nessa convocação, Amanda. Estou te assistindo aqui de Mosqueira, é o Fernando Moraes, lá da Bucólica, mandando a mensagem. Opa! Já corneto tem a rivalidade do Remista e do Paraense, né? Eu digo, Fernando, que podia, né? Eu digo, poderia ter alguém do Paysandu ou do Remo. Acho que ia ficar melhor essa convocação. Bora ver o próximo comentário, então, Magela. Obrigada. Um beijo pra todo mundo aí de Mosqueiro. A mensagem da Ana. Oi, Amanda, boa noite. Olha, eu confio no técnico, ele sabe o que faz, só temos que acreditar. Eu acho que o primeiro passo também é acreditar, Magela. Sim, exatamente. Criar aquela confiança de novo. Estamos realmente, como a Ana falou, junto com um técnico muito competente. Só para você ter uma noção, é o único técnico campeão das 5 principais ligas do futebol europeu. Ele foi campeão na França, foi campeão na Itália, foi campeão na Espanha, foi campeão na Inglaterra. Então, assim, tem muito repertório, tem muito personalidade e experiência para assumir uma seleção. Sabe o que faz. Sabe o que faz, que tem uma responsabilidade muito grande. Foi mais ou menos isso que a Ana comentou aí. Próxima é tua, Magela. Vamos lá, que a gente tá dividindo o pão. Boa noite, aqui, Amanda. Faltou o goleiro do Clube do Remo, Marcelo Rangel. Tem a rivalidade, é o Afonso Cordovil lá de Ananindeua também. Né? Inclusive o Marcelo Rangel tá fazendo mais uma ótima campanha, mais uma ótima temporada com a camisa do Clube do Remo. Poderia, talvez, né, entrar naquela terceira lista, aquele terceiro goleiro ali que geralmente vai para ganhar uma experiência numa competição internacional. Aqui também a mensagem do Jorge Luiz. Boa noite, Amanda. Eu não gostei da convocação do Neymar. A gente tá falando aqui que muita gente comemorou, mas tem também ali aquela parcela dos brasileiros que não gostou não, gente. Exatamente. E aí o Jorge representando aqui o pessoal, né? E o que ele fala, viu, Amanda, é porque o Neymar tem números muito ruins nessa temporada, né? Ele só participou de 15 jogos até aqui, né? E não teve sequência nesse retorno dele para o Brasil com a camisa do Santos, né? Teve problemas de lesão também. E isso, claro, bota a pulga atrás da orelha do torcedor, né? Você acha que quando ele está com a camisa da seleção, ele deixa a desejar? Olha, é o que muita gente também acaba comentando. Boa pergunta. Ele divide muitas opiniões, né? Realmente, quando a gente fala disso, no comparativo com Copa do Mundo e competições um pouco mais importantes aí, realmente a gente está esperando há muito tempo já uma grande competição
do Neymar como grande responsável da seleção brasileira. Exatamente. Quem sabe agora, né, talvez um pouco mais maduro e tudo mais, né? Tá jogando numa posição diferente, é muito mais passador hoje em dia do que driblador, né? Até porque uma hora a idade pesa para o jogador e as lesões também que ele teve ao longo da carreira, né? Enfim, pode ser que com essa outra característica, essa outra circunstância, a gente pode ver um outro Neymar. Bora correr aqui, Magela, que estão te chamando por ali, ó. Oi, Amanda, sobre a convocação, Paquetá, Danilo, Casemiro, Marquinhos, são jogadores que já tiveram muitas oportunidades e não jogaram o esperado. Acho que o Neymar também entra aí nessa lista. Também. Podia fazer melhor, mas às vezes deixa, assim, a desejar pra torcida. Bora ver a próxima? Só mais duas que eu não quero deixar de ler os próximos comentários. O Nonato, do Telégrafo, vai daí, Magela. Aqui o Nonato Telégrafo não convocaria o Neymar, o Lucas Paquetá e o Casemiro, né? Também, botando a opinião dele aqui com relação... Voltam a aparecer por aqui, né? Paquetá, Neymar e o Casemiro. Vai ter até a Copa do Mundo aí, esses questionamentos. E aí a mensagem da Jane, a nossa última mensagem, ó. Boa noite, Amanda. Acho que nesta lista de convocados deveria estar o Pedro do Flamengo no lugar do Neymar. O Pedro que tem feito aí uma boa atuação, né? Sim. Tem se destacado. Poderia ser, inclusive, convocado no lugar do Igor Thiago, que é o centroavante. O Pedro também é um centroavante, tem jogado bem no Flamengo. Pegou ontem, inclusive, de empate do Flamengo no empate com o Atlético Paranaense, mas ficou de fora também. Então é o seguinte, adorei você aqui comigo, Magela. Volte né? sempre. Valeu, a casa é obrigado. sua, tá? Quero te falar isso. Vai ser sempre um prazer te receber por aqui, meu amigo. Um beijo, toma que é tua. Opa. Segura daí, que eu vou pra cá. A gente já muda de cenário. Obrigada, Danilo Magela, participando hoje aqui do nosso estúdio do Cidade Alerta. E a gente segue por aqui com mais notícia e informação. A Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de assaltar um motociclista em Belém. A vítima chegou a ser levada pelos criminosos que fizeram a ameaça a todo momento. Eles levaram celulares e o veículo do trabalhador. Põe na tela. Esta imagem mostra o momento em que a vítima é levada na motocicleta após o assalto. Eu tava esperando corrida nesse dia, nesse momento, né? Aí tava mexendo no celular, quando fui me deparar, os dois elementos chegaram perto de mim, já me abordando, né? Já subindo na moto. Aí eles foram me conduzindo até ali, o bairro do Sideral. Aí eles estavam me ameaçando, dizendo que se eu tipo, acenasse alguma polícia na rua, eles iam meter bala em mim. Aí foi que eles me deixaram ali numa praça do Sideral. O motociclista de aplicativo teve os celulares e a motocicleta roubados do 40 Horas em Ananindeua. Disseram que iam largar minha moto por aí, levaram meu celular, 2 celulares que eu tinha e minha moto de trabalho, né? Aí fiquei em desespero nesse dia, né? Porque pra quem vai assaltar assim, né? Leva a moto, leva celular. Eles levam, né? Mas agora se levar o motorista, assim, a vítima junto com eles, aí vem um desespero, né? A polícia chegou até o suspeito após uma denúncia anônima. Com Everton Gomes, foram encontradas drogas e uma arma falsa. O Everton se encontrava escondido e com ele foi encontrado a arma usada no assalto, né? A camisa que ele estava vestindo e uma quantidade de 140 papelotes de maconha. Molequinho, como é conhecido no mundo do crime, foi reconhecido pela vítima como um dos envolvidos no assalto. Ele informou que participou do assalto, né? E, a princípio, eles sempre dizem que aquele material encontrado é para consumo, que na verdade não é. Pela quantidade não é. Sabemos que não é para consumo. Dias antes, o comparsa dele já havia sido preso pela polícia. A dupla vinha cometendo uma série de assaltos na área. E a divulgação das imagens foram fundamentais para reforçar ainda mais o número de denúncias e as informações repassadas à polícia. Parabenizar o cidadão de bem, né? Que viu a imagem, denunciou para a Polícia Militar. A Operação Força Extrema foi no local, conseguiu pegar esse elemento, não teve como negar a participação. Infelizmente, viu, Luiz, a gente ainda não conseguiu achar a moto, né? O celular aí do cidadão, da vítima. A gente pede que, se tiverem alguma informação sobre a moto, sobre esse material aí da vítima que foi roubado, entre em contato, faça a sua denúncia aí através do 181, né? 190, que a gente vai até o local para tentar recuperar. E olha, vem aqui comigo porque agora tem flagrante pintando aqui na tela do Cidade Alerta. Presta atenção nessa mulher, coloca a imagem pra mim, por gentileza. Nessa mulher de vestido, ela parece alguém ali, uma cliente normal. Ela entra na farmácia e começa a observar
os pacotes de fraldas. Parece, inclusive, chamar alguém ali para perto, uma outra mulher que surge ao lado. A partir daí, as duas agem rapidamente. Elas pegam pelo menos ali em torno de 5 a 6 pacotes grandes e saem do local sem que ninguém percebesse. O alarme da farmácia parece não disparar. Esse caso aconteceu na Avenida Pedro Miranda com a Travessa Marise Barros, no bairro da Pedreira. Segundo funcionários de outras farmácias, essa dupla é conhecida por praticar furtos e antes delas conseguirem levar as fraldas desse estabelecimento, dessa farmácia, elas já teriam tentado cometer outro crime em outra unidade. A polícia já está com um circuito de segurança e deve localizar a dupla o quanto antes. E agora a gente vai direto para a cidade de Marabá, onde um policial militar sofreu uma tentativa de homicídio quando passeava com a esposa pela orla da cidade. Ao vivo, a gente conversa então com o nosso parceiro do portal Debate, o Vinícius Soares, que traz mais informações. Vinícius, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo. O que aconteceu por aí? Conta essa história completa pra gente. Boa noite, Amanda. Boa noite a você, telespectador que nos assiste de todo o Pará aqui por meio da Record Belém. Estamos em Marabá, Amanda, e na noite deste domingo ocorreu um crime na orla da cidade. Cartão postal de Marabá que protagonizou essa ocorrência policial. Um jovem identificado como Murilo Guedes foi morto a tiros por um policial militar à paisana depois de tentar assassinar esse policial militar. Imagens de câmeras